Olá, pessoal. Então vamos lá ao nosso trabalho aqui, né, com o sistema urinário humano. Muito bem. Então aqui nós temos o título, né, e nós vamos falar desse assunto agora. Bom, vamos algumas perguntinhas básicas aqui. Nós temos aqui assim, ó: como é que um copo de água se transforma em urina? Quanta urina é produzida no nosso corpo num dia? O que é que afeta a cor da urina? Quanta urina é que a bexiga consegue armazenar? Quais são os constituintes da urina? Né? Então, o que mostra os testes de urina? São algumas perguntas que às vezes a gente faz, né, pessoal? Não vou garantir que a gente vai conseguir responder nesse vídeo aqui, responder todas elas, mas vamos tentar responder pelo menos algumas delas, tudo bem? Primeiro eu vou apresentar para vocês, então, né, a estrutura, né, do sistema urinário, né, humano, tá? E aí depois a gente volta aqui nessas questões, tudo bem? Então, pessoal, aqui estamos nós, né? Temos aqui o corpo humano, aqui não está só o sistema urinário, então nós temos aqui todos os órgãos dos nossos outros sistemas, né? Respiratório, digestório, circulatório, né? Endócrino, tá tudo aqui. Tudo bem, mas o que nos interessa no momento é o sistema urinário, então vamos selecionar aqui, né? Para a gente selecionar, então, quais são os órgãos componentes desse sistema urinário, tá? Nós temos aqui, então, os rins, né? Deixa eu modificar aqui a apresentação dele. Então nós temos aqui os rins, tá? São dois órgãos que têm assim mais ou menos um formato no arroz de feijão, né, pessoal? Então nós temos aqui os rins. Esses dois canais que saem dos rins aqui, né, são os uretes. Eles ligam, né, os rins, como vocês podem ver aqui, ligam os rins até a bexiga. Esse outro órgão aqui, então, é a bexiga, tá? É onde fica armazenada a urina. Então são dois, né, os canais que ligam aqui, né? Então esse aqui é um ureter, esse aqui também é outro. E depois nós temos a uretra, né, que é o outro canal que liga a bexiga, né? Ele está bem clarinho aqui, ó. Vocês podem ver aqui, é o canal que liga a bexiga ao meio externo, tá? Então é por onde vai haver então, né, a eliminação da urina da bexiga para o meio externo. Então esses aí são os componentes, né, que fazem parte aí do sistema urinário, tá? Estejam atentos aí. Nós vamos depois então comentar as funções do sistema e de cada um desses órgãos, tá bom? Então é isso, vamos voltar lá no texto, né, para a gente estar dando continuidade por lá. Muito bem, de volta aqui então nós temos aqui, ó, o sistema urinário humano, né? Já fizemos as perguntas aqui e vamos aqui ao assunto. Então a primeira pergunta lá, né, que nós temos aqui é como é que um copo de água transforma em urina? Então aqui nós temos uma exemplificaçãozinha, né, aqui que dá para a gente já tirar uma base de como que isso acontece. Nós temos aqui o copo de água e a setinha interligando. Então esse copo de água passa pelos rins, né, vai chegar até os nossos rins. Então haver um processo aqui e o resultado desse processo vai ser levado para a bexiga e depois então sai a urina. O que que acontece? O copo de água, ele entra para o nosso organismo, né? E o nosso organismo, quando está com excesso de água ou com muitas toxinas, né? O nosso corpo, ó, quando ele vai trabalhando, ele vai produzindo também toxinas, ou mesmo de algumas coisas que a gente ingere, bebe, intoxica o nosso organismo. E essas toxinas que estão dissolvidas então ali na água, componente do sangue, vai ser levado para os rins e os rins vai fazer esse processo de filtração, né, de separação daquilo que ainda é aproveitável pelo organismo e das substâncias que são tóxicas, juntamente com o excesso de água, né? Então são as toxinas juntamente com o excesso de água. Uma das toxinas, né, bastante eliminadas aí pelo sistema urinário é a ureia e o ácido úrico, tá? São duas substâncias químicas que intoxicam o nosso organismo. Então elas precisam ser eliminadas. Como elas estão dissolvidas aí na água componente do sangue, né, ou seja, no sangue, ela vai passar pelos rins, vai fazer essa filtração, separar essas toxinas, né, e o restante vai ser aproveitado novamente. Os rins, então, ele faz essa filtragem, separando esses elementos. E aí, então, esse excesso de água com essa toxina mandado a urina em si que a gente fala e é enviado para a bexiga, né? Vai ser levado até a bexiga. A bexiga vai armazenando até que chega um limite, né, que ela tem, e ela vai dar o sinal de que precisa ser esvaziada.
E esse resultado, então, saindo pela uretra aí, né, e jogado para o meio externo, então, é a urina. Observe aqui, né, que na tela tem a corzinha amarelada, isso é comum, né, a urina da gente ela tem essa cor amarelada devido, então, às substâncias que compõem ela, tá? Então, esse é o processo, né, de transformação de um copo de água em urina, tá? O copo de água, né, entra para o organismo, né, passa ali para a corrente sanguínea, passa para os rins faz essa filtragem, elimina o excesso de água juntamente com toxinas, tá? Que aí se forma então a urina. Então o que é a urina? É o excesso de água junto com elementos tóxicos, né, do nosso organismo, tá? Muito bem. Então vamos prosseguindo aqui, né? Ó, como é que um copo de água se transforma em urina? Então aqui vem uma explicaçãozinha básica. Nós temos aqui, ó, as tarefas do sistema urinário consistem em remover a água em excesso do corpo, bem como as substâncias prejudiciais e desperdícios, tá? Então essa é a função dele, ó, a remover o excesso de água, né? Vai observando aí, ó, remover o excesso de água do corpo e bem como as substâncias prejudiciais, tá? E desperdícios, né? Aquilo que você consome em excesso que não precisa também vai ser jogado fora de novo, tá? Essas substâncias prejudiciais aqui seriam as substâncias tóxicas, né, que eu comentei anteriormente ali. Tudo bem? Então vamos lá. Componentes do sistema urinário, né? Nós já vimos lá pela cena 3D, nós vimos que os componentes do sistema urinário, né, eles são lá os rins, tá? Os ureteres, a bexiga e a uretra, tá? Então, os componentes do sistema urinário, eles produzem, armazenam e liberam a urina, tá? Então, essa é a função dele. Ele produzem, armazena e libera. Quem produz? Onde que é produzida a urina? Nos rins, né? Então, os rins é o responsável por fazer a filtração e produzir a urina. Ou seja, essa filtração é para eliminar o excesso de água e filtrar as toxinas que estão no sangue, na corrente sanguínea, tá? Armazenam. Armazenam aonde? Na bexiga, né? Então, a bexiga armazena. Os rins produzem e por meio dos canais laureteres essa urina chega até a bexiga, onde ela vai sendo armazenada. E libertam a urina, ou seja, libera essa urina para o meio externo, né? Por meio do canal lá da uretra. A hora que a bexiga vai ficando cheia, ela dá o sinal de que você precisa, né, fazer ali o xixi, então vai haver a liberação da urina que já está armazenada por um tempo ali, tá bom? Muito bem, aqui tem uns pedidos, né, mas a gente vai passar por aqui. Tá, o sistema urinário ele é composto, então, já falei algumas vezes, né, pelos rins, pelos ureteres, pela bexiga e pela uretra, tá? Então, esses são os componentes principais aí do sistema urinário, tá? Então, vamos aqui para frente. Nós temos aqui umas demonstrações, tá? Nós não vamos fazer porque eu creio que vocês não teriam, às vezes o equipamento de vocês, internet, não dá para assistir essas cenas, tá? Então, a gente vai direto aqui ao assunto. A outra pergunta é: quanta urina é produzida em nosso corpo num dia? O que afeta a cor da urina? Então aqui vem dizendo ó, que os adultos eles produzem em média cerca de 1,5 litros de urina por dia. Esta quantidade depende também aí da quantidade de água, né, que você vai ingerir, que essa pessoa ingere, tá? Então depende da quantidade de água ingerida por cada pessoa. Se a pessoa ingere uma grande quantidade de água, a urina é abundante e diluída, tendo assim uma cor mais clara, tá? E a cor pode ir de amarelo claro a castanho, né? Então, a urina ela não é branquinha, pessoal, não é, né? Tem aí essa característica de ser amarelada, né? Podendo ir de um amarelo a próximo de um castanho, tá bom? Então, atenção aí, ó, os adultos produzem em média aí, ó, 1,5 litros de urina por dia, né? Dependendo, então, aí, como vocês viram, a quantidade de água que a pessoa consome ou líquidos, né, que contém água. Muito bem, quanta urina é que a bexiga consegue armazenar, né? Então, aqui nós temos, ó, os rins produzem urina, mas esta não é expelida do corpo continuamente. A bexiga armazena a urina, graças à sua estrutura especial e muito elástica, tá? Consegue armazenar aí até de 300 a 350 ml de urina, tá, pessoal? De 300 a 350 ml de urina, de cada vez.
Isso significa que é necessário urinar de 4 a 5 vezes por dia, né? Se o sistema urinário produzir 1,5 litro por dia, né? Então, isso aí, lembrando que se a pessoa tiver essa produção de 1,5 litros por dia, então, nesse caso aí, ele vai eliminar nessa faixa de, né, de 300 a 350 ml por dia, umas 4 ou 5 vezes por dia, né? Terá que urinar. Tudo bem? Então, respondida aí também a pergunta, né? Quais são os constituintes da urina? Ou seja, o que é que forma a urina? Então, a urina ela é formada, como eu já disse anteriormente, por água, né, que é o excesso de água que está no organismo, então é eliminado, juntamente com outras substâncias, né, que devem ser eliminadas do nosso organismo. Quando você bebe um remédio, por exemplo, né, aquilo que não foi utilizado, né, alguns componentes químicos ali do remédio que não foi aproveitado pelo seu organismo, eles precisam ser eliminados da corrente sanguínea. Então, as toxinas daquele remédio, por exemplo, ou melhor, os componentes daquele remédio ali, né, que pode até ser tóxico também para o nosso organismo, eles vão ser eliminados, né, por meio da urina. Então, vai ter ali substâncias que são dispensáveis ao nosso organismo, tá? O nosso organismo precisa, então precisa ser jogado fora, né, essas substâncias. Então, a urina é composta por isso, é composta por água, né, sais minerais que às vezes já estejam em excesso no organismo, também vão ser eliminados, e substâncias sendo tóxicas ou em excesso no nosso organismo serão eliminados por meio da urina, tá? Tanto é que quando os atletas, por exemplo, para ver se eles estão, né, tomar algum componente que, né, causa dopamento, por exemplo, eles dizem, então faz-se um teste de urina, porque lá vai verificar as substâncias químicas daquele remédio que tomaram, do material da química que tomaram, e nessa urina vai conter, então, resquícios, né, vestígios lá dessa substância, tá bom? Porque está sendo eliminada pelo organismo por meio da urina. Então é isso aí, pessoal. Terminamos aí então. Vocês viram aí a função do nosso sistema urinário, tá? Tem o texto aí também no bloco de vocês, né? Para vocês estar lendo, vai trazer mais informações também. Vocês podem estar buscando outras fontes e podem também me procurar caso tenha alguma dúvida aí que vocês não consigam, tá bom? Então é isso aí, bons estudos para vocês, tá? E até mais.